E nós outros, antes da festa de Yom Teruah, vamos entender um pouco mais sobre a restauração profética de Israel. Por que é tão importante as festas? Por que é tão importante nós outros entendermos que enquanto vivermos com crise de identidade, não seremos felizes. Amém? Então, é assim que nós outros vamos estar trabalhando e vamos estar meditando. Ok? Berahá, antes de estudar a Torá. Baruch atah Adonai, Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu betzvotav vetzvanu ad Torá. Eider tu Adonai Yahweh nosso Elohim, Rei do Universo, que nos ha santificado com seus mandamentos e nos ha ordenado com respeito ao estudo das palavras da Torá. E digam: por favor, a Yahweh nosso Elohim, haz que as palavras da Torá sejam gratas em nossa boca e na boca de todo o povo de Israel, que tanto nós outros como nossos descendentes, assim como descendentes de nossos descendentes e descendentes do povo de Israel, sejamos todo conhecedores de tu nome e estudiosos de Torá em honor a ela mesma. Bendito eres tu, Yahweh, que ensina a Torá a seu povo Israel. Amém. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol Ramin venatan lanu tesoratot, Baruch atah Yahweh noten hatorá. Bendito eres tu, Yahweh, nosso Elohim e Rei do Universo, que nos ha escolhido entre todas as nações e nos ha otorgado su Torá. Bendito eres tu, Yahweh, dador de la Torá. Amém. Baruch atah Adonai, bendito seja seu nome eternamente. Bendito seja seu nome por nos dar-nos Torá, por nos darmos vida eterna. Amém? E porque nós estamos sempre em sua presença. Amém? A restauração profética de Israel, Oséias 4 e 6. Quem me ajuda? Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Por qué rechazaste el conocimiento? Yo también te rechazaré como cogen para mí. Porque olvidaste la Torá de tu Elohim, yo también olvidaré a tus hijos. Essa versão é da Bíblia Kadosh israelita. E aqui diz assim, ó: mi pueblo é destruído porque lhe falta conhecimento, porque rechaça o conhecimento. Pero eu encontrei uma outra versão, na Bíblia versão israelita Nazarena, que diz assim, ó, por gentileza, irmão. Mi pueblo se destruye por causa de su desobediencia. Por cuanto has rechazado la obediencia, yo te rechazo como mi sacerdote. Por cuanto te has olvidado de la Torá de tu Elohim, yo también me olvidaré de tus hijos. Nós sabemos que Israel foi apartado para ser uma nação Kadosh, apartada, verdade? E um sacerdócio real. Amém? Lá, nós vemos lá em Êxodo 19, Yahweh hablando: mira, ustedes serão mi pueblo elegido, ustedes serão mi gente, ustedes serão mis apartados, ustedes serão mi gente apartada. E então nós vemos aí o povo de Israel, verdade? Realmente, deixa só aí um vídeo aqui entrando, aqui, ok. A gente vê o povo de Israel sendo apartado para um objetivo. E esse objetivo realmente é um sacerdócio real. Qual que é a função de um sacerdote? A principal função, quem sabe? Servir. Amém? Porque a palavra Cohen em hebreu significa servidor. É servir. E servir a quem? Ao povo de Yahweh. E assim serve quem também automaticamente? A Yahweh, porque Yahweh não se de nada. E ele já tem seus malahim, seus mensageiros que servem a ele. Ele não precisa de simples mortais para servi-lo. E pero nós servimos quando servimos a los demais. Amém? E o que o sacerdote hace mais também importante? Ensina a Torá. Cada um de nós outros fomos chamados para ser um sacerdote no meio de nossa família, no meio das pessoas que vivemos. Ok? Aqui diz que mi pueblo se destruye por causa de tu desobediência, porque has rechazado a obediência. A outra versão habla sobre conhecimento. Pero não há como ter obediência sem conhecimento. Então as duas versões, se nós formos comparar, estão corretas. Porque não adianta a gente querer obedecer se não conhece. Quem sabe tu passou a vida inteira numa igreja, numa religião, tentando obedecer. E tu nunca foi feliz. Nunca recebeu shalom. Por quê? Porque as promessas bíblicas são para Israel e não para cristiano. Então, mais temprano ou mais tarde, tu vai decepcionar. Tu vai mirar e falar: mira, que passou tantos anos dedicados para quê? Não recebi nada, praticamente. E quando tu vem para as raízes hebreias, tu guarda a Torá assim, ó, bem como tem que ser, 1 ano, cumpre todas as festas. Não passa 1 ano porque tu tem que plantar para cosechar, verdade? Então às vezes não passa 1 ano, tu planta num período e vai cosechar no outro.
Outro dia a irmã falou, Roy, mas eu tentei ficar sem trabalhar no Shabat um mês e não deu certo. Não vi na bendições, mas um mês não nasce nenhuma planta. Em um mês não nasce nenhuma plantita, tem que esperar um pouco mais. Para cosechar realmente, uma cosecha grande, é mais de um mês. Eu não sei, alguém que é da agricultura aqui, quanto tempo demora o choclo para poder... Quanto tempo, professor? 6 meses, no mínimo, hein? Quem não planta, não? Não colhe. Quem não planta, não cosecha, é verdade? Vai correndo. Então tem que plantar. E é plantar o quê? Obediência. Pero antes de ter obediência, tem que ter conhecimento. Se não tem conhecimento, vai obedecer como? Ok? Então, o povo está sendo destruído porque lhe falta obediência. Não tem conhecimento, não tem como obedecer. Porque é rechaçado a obediência, eu te rechaço como sacerdote, por quanto é olvidado la Torá de tu Elohim. Está falando o que acá? Obediência no quê? Em la Torá. Eu também me olvidarei de tus hijos. Quer que tus hijos sejam obedecidos? Empresta de água a Torá. A hora, todos os detalhes. Se é fiel no pouco e sobre o muito, te colocarei. Nosso Redentor se está movendo de uma maneira muito especial nesses tempos, revelando-nos as raízes de nossa fé. Amém? Um grande avivamento vem muito pronto, em qual reinará todo o seu povo em adoração a Abba Padre Yahweh, Raelion, o Altíssimo, através de sua Mashiach, de seu Messias, Yahushua. Em Romanos 11, 17, leemos. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas, y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia. Del olivo no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues algunas de las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si nuestro Redentor no perdonó a las ramas naturales, las que fueron desgajadas, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues la bondad y la severidad de nuestro Redentor, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es nuestro Redentor para volverlos a injertar. Amém? Quando está falando esse texto, é um texto muito forte, muito importante, e que muitos cristianos deixam passar por alto, verdade? E diz assim, ó, pois em algumas ramas foram desgarradas, e tu sendo olivo silvestre, has sido enjertado. Ok? Nós vamos entender bem isto. Aqui diz, aqui nessa parte que diz aqui, ó, e has sido hecho participante da raiz de la rica savia, ou grossura, que é o Mashiach del olivo. Quem que é o olivo? O olivo cultivado? Israel. Amém? E quem é a seiva desse olivo? É o Messias. Amém? Israel sempre viveu em prol e por el Messias. Quem criou todas as coisas? Não é Yahushua? Não é isso que diz a Escritura? Que o Padre, através de seu Filho, criou todas as coisas. Ele foi o primogênito da criação. E depois, a partir dele, todas as coisas foram? Não é isso que diz o texto bíblico? Já leram alguma vez? Com certeza. Ok? Então, Israel sempre viveu em prol e por el Messias. O Messias é a seiva. O Messias é o alimento. O Messias é o que dá energia. É o sangue de Israel. O que é o sangue da árvore? Não é só seiva? Sábia, verdade? Português sábia. Não é só sábia? Essa sábia é o Messias. Amém? É ele que dá força e vida a essa árvore, que é Israel. Amém? Não te jactes contra as ramas, que é Israel. E se te jactes, sabe que não sustenta a tua raiz. Quem que é a raiz? São os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Senão a raiz a ti. Aqui diz aqui, ó, foram desragadas para que eu fosse enjertado, tu pode falar. Bem, por sua incredulidade foram desgarradas. Algumas ramas, não todas. Não é verdade? Nem todas foram desgarradas. Interessante que ele diz aqui, ó, la severidade certamente para com os que cayeron, também nem todos cayeron, pela bondade para contigo se permanece em essa bondade.
Verá, amados, essa passagem, leído no Brit Hadashah, conhecido como Novo Testamento, põe em evidência o que está ocorrendo em muitas partes do mundo em esse tempo, da mesma forma em que ocorreu no primeiro siglo. Ok? El Rabi Saul, aliás, Saul, nos explica, que é apóstolo Pablo, conhecido pelos cristianos, nos explica o significado dos dois olivos, fazendo uma comparação entre o olivo cultivado, que é Israel, e o olivo silvestre. Shaul nos explica quem é o olivo cultivado e quem é o olivo silvestre. Ao ler, entendemos que o olivo cultivado é Israel e o olivo silvestre são os gentiles, os israelitas gentilizados, aqueles descendentes de Israel que estão nas nações. A raiz que sustém o olivo natural é uma raiz santa dos patriarcas, dos kadoshim, bendita memória. Amém? Quando tu necessita conhecer a história de Abraão, Isaac e Jacó, por favor, tu precisa conhecer a história de tus padres. Quantas esposas tiveram, quantos filhos tiveram, como foi provada a fé deles. Quando Abba chegou para ele e falou, Lech Lechá, vai-te por ti mesmo, Abraão. Tudo isto. Aí livros apócrifos maravilhosos, como o livro de Melquisedeque, que conta a história do vaso. Quantos aqui já leram a história do vaso? Não? Alguns? Mira, tu precisa conhecer essa história. Dá uma saidinha da escritura aí, livro apócrifo de Melquisedeque. É um livro, hablado como livro apócrifo, era um livro que a casa de Judá conservou por milhares de anos, como o livro de Enoque, como o livro de Adão e Eva, volume 1 e 2, o livro Jubileu. São livros que tu não conhece. Por quê? Porque quando se formou o canon bíblico, reuniram ali alguns religiosos e falaram, esses livros serão que é colocado para a gente. Esses livros, não. Terá muitos mais livros do que esses livros que tu tem na escritura. E um deles é o livro de Melquisedeque, um livro maravilhoso. Conta três histórias. A história do universo, que é maravilhosa. A história do Abraão e vaso, é uma história linda. Tu vai orar e ler essa história, linda. Aí tu vai entender porque Abraão é o padre da fé. Na mente cristiana, não, é só a Bíblia e aí estamos na Bíblia. Claro, pero não se olvide que religiosos nos deram algo que é a Bíblia, que é muito importante. Ainda bem que não sacaram o Rumash, o Pentateuco, que é os primeiros 5 livros da Escritura, é verdade? Pero há outros livros que não foram colocados no canon bíblico e que são livros que contam histórias maravilhosas, não contradiz a Bíblia e confirma as histórias bíblicas. Tu tem que ler. E tu vai entender por que Abraão é o padre da fé. Tu precisa conhecer a raiz. Tu já conhece? É sábia que fala? Sábia, verdade? Tu já conhece a sábia, que é o Mashiach, mas tu precisa conhecer tua raiz. E quando tu conhecer tua raiz, tu vai ver a força desses homens. Por que eles foram apartados? Porque o título de Yahweh, Yahweh, Elohim, de quem? De Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém? Por quê? Porque foram grandes homens. E suas esposas foram grandes mulheres. Las madriarcas. Tu precisa aprender com Sara. Tu precisa aprender com Leia. Tu precisa aprender com Raquel. Tu precisa aprender com todas elas. Com Débora, com todas elas. Foram mulheres virtuosas, maravilhosas. Esses homens foram grandes porque tinham grandes mulheres a seu lado. Amém? Eu tenho minha mulher virtuosa. E se não fosse por minha esposa, eu não poderia fazer metade do trabalho que ela. Me ajuda muito. É uma fortaleza de meu lado. Mulheres virtuosas, que cuidem de sua esposa, cuidem da casa. A irmã que estão precisando aí se tornar mulher virtuosas, viu? Precisam ler Provérbios, capítulo 31, do 10 em delante. Leia aí, ó, mulher virtuosa. Leia. Dê orgulho a tu marido, a tus filhos. Seja alabada por eles e principalmente por quem? Por Yahweh. Mulher virtuosa. Agora, as irmãs que querem cuidar lá fora. Querem cuidar do assunto do vizinho, querem cuidar do assunto da comunidade, querem usar do assunto da família lá, do outro lado, dos parentes que tu caça, tua esposa e teus filhos. Isso é tua obrigação. Aí que tu tem que mostrar que é mulher virtuosa. Não é no trabalho, na profissão. Porque não adianta tu ganhar a profissão e perder os filhos. Não, eu sou uma ótima profissional. Grande coisa. Tu filho está na droga. Tua hija está na prostituição. Grande coisa. Ganhou o quê? Alabança de los homens? E Yahweh te mira como? Cuida de tu casa. Há algumas irmãs que... Não sei se tem alguma irmã que tem esse caso acá, pero vamos escutar. Se Yahweh te deu tus filhos, o que diz Salmo 127? O que diz Salmo 127? Ninguém lê a Torá aqui? Os filhos são um regalo
de Yahweh. Tu já tem filhos, Simeão? Não, todavia? E como tu sabe? Porque ele lê. Está se preparando para ser padre. Hã? E ele sabe que quando ele colocar os filhos no braço, ele sabe que é um regalo de Yahweh. Daí você deixa o regalo com a ninheira e vai trabalhar. Consegue entender como nós outros somos mesquinhos às vezes? Não sei qual é a palavra para usar aí. Como nós somos poucos, como somos fracos. Sara nunca derraria a Isaac. Verdade ou não é verdade? Nunca. Morreria por ele. Não derraria a cala ensiná-lo, a televisão ensiná-lo. Ensina tu filho. Isso aí é cuide tu caça. Yahweh vai cobrar? Não vai cobrar se tu for uma grande médica, uma grande psicóloga, uma grande... não. Ele vai cobrar se for uma grande madre, uma grande esposa. Isso ele vai ter que cobrar. E para nós outros maridos, não é diferente. Se somos bons esposos, se mantemos bem nossa casa. Ojo! El reino é família. Família é reino. Igreja é igreja. É grupo religioso. Meus amigos da igreja. Não. Reino de Yahweh é família. Mi casa é mi reino. Amém? Minha esposa é minha reina e meus filhos são meus príncipes e princesas. Yahweh vai cobrar a cada um de nós outros. Quem sostém a Israel, que é o povo de nosso Redentor, e a rica sábia ou a grossura do olivo cultivado é o Mashiach, que nutre a Israel. Amém? Por outro lado, a raiz que sustém o olivo silvestre é o sistema pagano. O que é um olivo silvestre? Um olivo que foi criado em um monte. Aí nomás. Ok? E o olivo cultivado é aquele cultivado por quem? Por Abacadosh. O olivo silvestre, ele vem do sistema pagano. A religião, a idolatria, os vícios, a pornografia, o adultério, as mentiras, a violência, o ódio, o roubo, etc. Tudo que leva à morte eterna. Quando Yohanan ben Zacarias, quem é este? Conhecido como João Bautista, verdade? Desarrolla seu ministério, multitude de judeus vêm a ele. Entenda uma coisa, hoje os irmãos cristianos abram, não, porque os judeus mataram a Jesus Cristo, negaram a Jesus Cristo. Pero nós estamos aqui hoje, com a fé que temos e com a escritura em nossas mãos, porque eles aceitaram o Messias. E quem foi? Foram os judeus. Os 12 discípulos eram o quê? Judeus? Eram judeus. Mateus 3, 5 e 6. Então veniam donde la gente de... Mateus 3, 5 e 6. Por favor, irmão. Então venía donde él gente de Jerusalén y de toda Judá y de toda la región del Jordán, y él los sumergía en el río Jordán cuando confesaban sus pecados. Quem submergia no rio Jardim? Yohanan Emergidor, João Bautista. E quem viria até ele? Gente de todo. E tu vai ver que, inclusive, fariseus, líderes religiosos, vieram para ser submergidos por ele também. E ele recebendo de rua, sabendo que eles eram hipócritas, estava ali só para chamar a atenção da gente, abriu, raça de víboras, abriu para eles. Arrependei-vos. Ele não emergiu eles. Eles vieram para ser emergidos, diz o texto. Que os fariseus vieram até João Bautista, Yohanan Emergidor, para ser emergido por ele. Ele, raça de víboras, abriu. Vocês são hipócritas, mentirosos. Pero muitos judeus daquela época se emergiram e aceitaram o Mashiach. Amém? E quando Yahushua se apresentou no Eretz Israel, na terra de Israel, proclamando-se como su Mashiach, não todos creyeron em ele, especialmente os governantes, pero grande multitude de judeus sim creyeron e lhe seguiram. Veremos novamente o que Saul disse no verso 17. Se alguma das ramas, não disse todas as ramas, aqui está falando o que? Dos irmãos judeus, foram desarraigadas. Isso quer dizer que os que não creyeron de Yahushua, era o Messias de Israel, foram desarraigados do olivo cultivado de Israel. Aqueles que não aceitaram a ele foram sacados fora. Pero muitos aceitaram. Amém? Porque a hora vem o Messias e me diz uma coisa, a palavra do rei é a palavra do rei? Verdade? Não se cambia. E se o rei abra, tu se queda dentro, tu se queda fora. Assim será. Verdade? E quando o rei vino, ele apartou os súdios e ele falou, todos aqueles que me receberem serão meus. É só recebê-lo. Pero aqueles que não receberam a ele foram apartados de lado. Vocês não pertencem a mim. Vocês não me querem.
Pero não todas as ramas foram